Boa noite, sejam bem-vindos à Biblioteca Municipal de Algés, que faz parte do conjunto de bibliotecas de Oeiras, para mais uma sessão do Nós Leitores. Como sabem, é uma sessão em que convidamos pessoas que não são propriamente escritores, aliás, preferencialmente que não sejam escritores. A nossa convidada só veio cá hoje porque está ali mesmo no limite, está prestes a não se qualificar para este programa e nós aproveitamos agora e convidamos uma figura que escolhe 5 livros e eu escolho outros 5 e vamos estar aqui a falar sobre as relações que existem entre eles, seja por proximidade ou por separação. A nossa convidada desta noite é música, compositora, vai fazendo também já algum caminho na escrita. Aliás, vamos falar um bocadinho sobre isso, porque ela está a escrever um romance, portanto, assim que lançar o romance, deixa de vir a estas coisas, porque já é escritora. E tem uma carreira extraordinária na música, começou com bandas de garagem, com o irmão, depois foi tocando com o David Fonseca, até assumir uma carreira a solo. Começou a escrever em português há pouco tempo e já escreve bastante bem. Eu já li e escrevo bastante bem em português. Antes só escrevia em inglês. E nós vamos conversar sobre algumas das escolhas dela e, portanto, boa noite, Rita Red Shoes. Bem-vinda. Boa noite lá em casa, boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença e pelo convite. Olha, diz-me uma coisa, como é que a leitura entrou na tua vida? Em tua casa era uma coisa que se fazia? Havia hábitos de leitura? Sim, a minha mãe sempre gostou muito de ler e tínhamos um cantinho lá em casa que tinha assim umas estantes e que tinha bastantes livros. Portanto, eu tenho muitas memórias da minha mãe a ler, portanto, não que me tivessem propriamente empurrado, olha, tens que ler, mas acho que aprendi por imitação a pegar em livros e a começar a ler. Essa é uma das coisas que os pais fazem muito, que é, acham que se comprarem muitos livros para o filho, que eles vão ler. E as crianças geralmente fazem por imitação. Se não veem os pais a ler, não vão ler. Verdade. Se virem os pais a ler, ficam intrigados e sobretudo, se os pais disserem assim, olha, estes livros tu não podes ler, são proibidos. É verdade, havia lá uma enciclopédia da vida sexual. Também tu. Também eu. E eu tive que ir ver o que é que se passava ali a dada altura. Fiquei muito chocada. E tens memórias dos primeiros livros que leste? O que é que te entusiasmou? O que é que tu gostavas? Olha, comecei depois a ler assim aqueles livros juvenis, mas antes disso é dos meus livros, li pela escola, não é? Portanto, era uma das tarefas na disciplina de português, era ler A Floresta. E eu tenho uma memória incrível porque foi o primeiro livro que eu consegui ler de uma ponta à outra sozinha. Então tenho uma relação muito, muito carinhosa com esse livro. E a partir daí tinha uma amiga, e tenho, que lia bastante e que ia tendo aqueles livros juvenis de uma aventura, uns que eram a Patrícia, tinha coisas de mistério, e foram esses assim, os primeiros livros que fui lendo e que, enfim, passava à noite antes de me deitar e ia sempre ler um bocadinho. E a tua relação? Sempre foi estável ou tiveste ali uma fase que não querias saber da leitura? Ou foi sempre estando presente, um hábito regular? Eu acho que sim, foi sempre um hábito, mas que depois, a dada altura, ali na adolescência, ainda se avivam mais, porque eu tive sempre muita sorte, tive professoras de português muito boas e que, enfim, que nos provocavam a ler, a escrever e portanto, tive essa sorte que iam recomendando livros e a escola, o liceu onde eu fiz do 7º ao 10º ano, era muito dada a isso, a biblioteca, também tínhamos uma biblioteca muito grande, portanto havia esse ambiente, sem ser uma coisa impositiva, havia olha, é bom ler, abre horizontes, abre espaço em vocês e portanto esse gosto sempre tive e depois tinha muitos amigos e trocávamos muitos livros e depois conversávamos sobre os livros e portanto de uma forma que eu acho que é a melhor forma de ler, que é de entrar nas histórias e depois conversar e discutir as histórias. Tive sempre sorte de ter gente à minha volta também que fomentava isso. E a vida de músico, tu tens muitos momentos, por exemplo, se amanhã fores dar um concerto, há ali uma série de horas que estás parada, estão a montar as coisas, estão a fazer os primeiros testes de som e tudo. O livro ajuda, é uma coisa que te ampara nesses momentos?
Sim, eu na verdade gostava de ser paga pelo tempo que eu espero, não pelo tempo que toco. Porque há muito tempo morto, na verdade são viagens, depois é esperas, como dizias, do som, depois, enfim... Esperar para jantar. Esperar para jantar, depois a seguir ao jantar até a entrada em palco, enfim. E sim, os livros foram sempre meus companheiros de viagem e é uma ótima forma também de prevenir aquilo que vai acontecer, que é o nervosismo antes de entrar em palco e, portanto, ajuda um bocadinho a distrair e a pensar noutras coisas, entrar noutras histórias, não é? A relaxar e a... Vamos então à tua primeira escolha. A tua primeira escolha é um livro infantil-juvenil brasileiro, José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima, e eu digo-te uma coisa, quando vi isto, te senti um arrepio na espinha, porque se a memória que eu tenho não é tanto do livro, é da série. Que era muito triste. O livro já é triste, a série é muito triste, porque a juntar à desgraceira da vida do Zezé, É verdade. o Zezé passava muito tempo a falar com um galhinho de laranjeira que, quando respondia, abanava. Então era muito estranho a criança a falar com um galho que está ali sistematicamente. É um minguinho. O que é que te atraiu tanto neste livro, de maneira que, passado este tempo, tu ainda o tens presente? Primeiro foi a série. Eu lembro perfeitamente de ver em casa dos meus avós, vinha da escola e aquilo dava, não sei se era às 5 e tal da tarde ou 6, pronto, sim, era o fim do dia. Era fim do dia. E portanto eu também chorava a ver aquilo, uma coisa horrível. E só anos mais tarde, eu devia ter 19 talvez, é que dei conta de que existia o livro e me cruzei com o livro. E aconteceu-me não uma coisa continuada de meses a chorar, mas de 2 ou 3 dias é que chorei à beirranha a ler o livro. E lembro perfeitamente, eu tinha aulas de piano ali em Alvalade e acabei o livro uns 10 minutos antes de entrar para a aula de piano e eu estava num estado, o que é que eu vou explicar? Eu vou dizer à professora que estive a ler um livro que neste estado. Ainda por cima ela era russa, não é? Entender? Portanto, foi assim, tenho esta imagem. Ainda bem que não acabaste de ler quando estavas a passar pela ponte 25 de Abril, porque isto é a história de uma criança, o Zezé. O pai é desempregado e a mãe trabalha numa fábrica e são muito pobres. E então os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos e a ele calha, é o penúltimo, cuida do mais pequenino, que é o Luís. E, portanto, todo o livro é uma desgraceira, é um sofrimento, e a criança, através da imaginação e deste amigo imaginário que é o tal Pé de Laranja Lima, vai conversando e isto era muito típico do nosso tempo, as crianças não serem poupadas à desgraça, à tristeza, ao sofrimento. Sim, não é? sim, completamente, sim. Aliás, a dada altura, ele depois tem um grande amigo, que é um que é um português, que também não acaba bem, mas que tem uma amizade, constrói uma amizade com ele, de admiração, talvez o pai que ele gostasse de ter, e que é uma ligação muito bonita, mas muito intensa. Ele dizia-lhe muitas vezes que o problema era o Zezé ter de ser crescido demais para a idade, ou seja, não tinha tido uma vida de criança propriamente, não é? Exatamente, não tinha sido poupado ao sofrimento dos pais, enfim. Mas, por outro lado, tem este lado muito bonito, que é da imaginação infantil, de como olhar para as desgraças adultas sob uma perspectiva de uma criança inocente e, enfim, com esta imaginação muito fértil. Achas que faz diferença no nosso desenvolvimento cedo tomarmos consciência de que há dificuldades, que há problemas, que as vidas não são fáceis, porque hoje nós vemos as coisas para os miúdos são muito mais fantasiosas, muito mais positivas e aqui era um choque com uma realidade que era a realidade de muitos dos nossos amigos, dos sítios onde vivíamos. Tu sentes que isso é importante ou deixar estar as crianças a curtir? Eu acho que quem sobreviveu aos anos 80 e para trás sobrevive a tudo comparado com... Acho que temos outro tipo de problemas e eu, como mãe, também me debato com eles, porque... eu não sei se hoje em dia os miúdos são poupados ou se é só assim um véu à frente das coisas, mais estranho de compreender, porque os problemas existem, a vida tem coisas muito complicadas, enfim, e há vidas de facto muito complicadas,
Eu acho que há crianças que não são poupadas a isso. É a vida. Porque é a vida. Acho que depois há uma consciência social, hoje em dia, de pressão também sobre os pais, que é poupar as crianças a determinadas coisas, e que eu acho que sim, obviamente, mas também não sei se não estamos a cair no extremo oposto. De hiperproteção. Hiperproteção, e de que a vida real não é assim, passa num instante, infelizmente, o tempo de criancice e de adolescente, e os problemas vão estar aí, não é? Portanto, eu acho que há uma dificuldade de gerir frustrações nas crianças, que tem que, se calhar, que ver com isso. Os pais tentam proteger, tentam esconder o máximo, e algum dia vão ter que lidar, e depois não sei se têm ferramentas para o fazer. Essa é a preocupação maior. Olha, para tu saberes, o José Mauro Vasconcelos teve uma vida muito difícil. Ele nasceu no Rio de Janeiro, depois foi viver para o norte do Brasil, para Natal. Esteve lá até aos 18 anos e depois voltou para o Rio de Janeiro. Ele foi instrutor de boxe, serviu às mesas numa boate. Há quem diga, e há várias referências a isso, que se prostituiu. Ele teve uma vida absolutamente extraordinária e, portanto, as coisas que ele começa por escrever vão muito marcadas por essa vida difícil e complicada. Depois, é uma constante nos livros que a Rita escolheu, e eu vou meter com ela por causa disso, que é, ela escolheu vários livros de escritores que fizeram imenso sucesso. O Meu Pé de Laranja Lima vendeu horrores no Brasil, em Portugal, foi traduzido em mais de 40 países. Mas foi sempre maltratado pela crítica, pelos escritores, sempre acharam uma coisa menor. E, portanto, ele sempre viveu nesta oscilação, ser amado pelo público e vender muito, e depois toda a gente o destratar. Ele nunca foi considerado para nada, e mesmo hoje no Brasil, tu falares de José Mauro Vasconcelos, toda a gente olha para ti um bocadinho de lado. Eu ia dizer o nome de um escritor português, também é jornalista, para comparar, mas não vou fazer isso, porque isto está a dar para a internet. E uma vez na internet, toda a vida na internet, mas é essa relação que o fez sofrer bastante. Eu trouxe, por contraponto, e aqui é mesmo o contraponto, trouxe esta história de um menino que vivia na pobreza, a tristeza e que falava com um galho de árvore para se divertir. Eu trouxe aqui alguém que, tendo uma vida muito descontraída, o foco dele era estar rodeado da beleza, desde muito pequeno. O livro chama-se O Ladrão de Arte, do Michael Finkel, e é uma história real, verídica, de um tipo que desde muito novo, mesmo muito pequeno com o pai ia para escavações daquelas populares, arqueológicas, e toda a gente dá uma ajuda, e ele desde muito pequeno foi-lhe dando pontas de seta que não interessam para os museus para nada, pequenos vidrinhos, e ele arranjou uma caixinha e foi guardando, era o pequeno tesouro dele. E ele ganhou tanto gosto por essas coisas que, durante uma longa parte da sua vida, ele percorreu vários museus da Europa. Aliás, no início, vocês em casa não vão conseguir perceber, aqui perceberão melhor. Estão a ver todos estes pontinhos neste mapa? São museus. Ele roubou-os a todos. E então, ele criou na casa dele um quarto para ele e para a namorada, uma divisão em que a mãe não entrava, e ele, quando o apanham, isto é a história de como é que ele foi construindo a coleção e como é apanhado, e ele roubou quadros do Bruegel, roubou estátuas em marfim, roubou colares, caixas, e ele só roubava aquilo que ele gostava mesmo muito. Portanto, ele ia ao museu, havia uma peça que lhe ficava na retina e disse, não descanse enquanto não levar isto. E andava com a namorada a pensar e roubava. E é extraordinário. O livro tem, eu posso passar para quem está aqui ir vendo, eles fazem um desenho, um croquis de como era o quarto dele, e tu percebes a quantidade de obras, são centenas de obras de arte que ele roubou ao longo de anos dos principais museus europeus. E isto começa logo como uma história de ele roubar uma estátua em marfim com a namorada, demorou pai 1 hora, num dia normal, o museu aberto, toda a gente a passear, e ele conseguiu tirar a campânula por cima da peça, desaparafusar,
metê-la no casaco, sair sem que ninguém percebesse. É uma MacGyver. É extraordinário. Eu vou passar para verem as imagens, porque é incrível. Se gostarem deste livro, há um outro também muito bom que eu já falei aqui, que se chama Os Cavalos de Hitler, porque o Hitler, quando constrói o Reichstag, que era a cidade administrativa do Terceiro Reich, ele encomenda uma série de esculturas de grandes dimensões e quando termina a guerra tudo aquilo foi arrasado e foi dado como perdido. Só que não. E há um holandês que criou uma agência, ele era jornalista, criou uma agência e ele é especializado em recuperar obras de arte roubadas ou desaparecidas e já recuperou muitas. E ele vai fazer uma investigação no submundo, pessoas colecionam fardas do Terceiro Reich, uma madeixa de cabelo do Hitler, coisas deste tipo, e ele vai não só descobrir os cavalos, como uma catrefada de obras de arte, peças de artilharia, tanques, carros de combate, que esses colecionadores tinham em casa guardados. E é uma mega operação que vai desmantelar isso tudo, e ele é uma estrela hoje em dia no mundo da arte, que sempre que desaparece uma obra, vão falar com ele para tentar encontrar. É uma figuraça. Vamos a outro livro. Isso. Tu escolheste um, também li em jovem, e que é um clássico para os adolescentes, jovens adultos, que é o Siddhartha, do Hermann Hesse. Conta-me lá o que é que tu gostaste na história do Siddhartha. Nós estamos aqui a falar de um jovem privilegiado que vive no Fausto e que um dia acha que precisa conhecer o mundo e vai fazer um percurso de conhecimento do mundo e autoconhecimento. Precisamente. Eu acho que eu li isto, devia ter 21, talvez, não sei. E a minha mãe tinha lá o livro, uma edição muito bonita, eu depois emprestei, fiquei sem essa edição, não sei quem é que emprestei. E houve um dia que eu pensei, vou ler este agora. E apaixonei-me pelo livro, porque acho que ainda é ali uma idade, eu se calhar era um bocadinho mais nova, porque é uma idade em que esta história faz muito sentido, não é? A adolescência ou a saída para a entrada adulta, para a idade adulta. E, portanto, de alguma forma eu identifiquei-me com as questões existenciais deste jovem, à procura de um sentido para a vida, uma vez que se calhar tinha pouco que lutar, como uma amiga minha dizia, tinha poucos problemas. E, portanto, teve que arranjar. E portanto, eu identifiquei-me, de certa forma, com essa busca interior de mas o que é que eu vou fazer na minha vida, qual é o significado, porque é que eu estou aqui, para onde é que eu quero ir, o que é que eu sinto, e toda aquela confusão e urgência de saber quem somos e para onde vamos. E por outro lado, há um lado, obviamente, espiritual que me chamou a atenção na altura e que ainda, de alguma forma, me chama. Pratico meditação transcendental e então este lado de evaporação do corpo para um outro sítio, para mim continua a ser um mistério, e aqui também é explorado, de certa forma, essa ligação ao infinito, a outro estado qualquer de alma e de sossego, de paz interior. E acho que, enfim, está muito bem escrito, acho que a forma como se desenrola a história toda, eu acho maravilhosa. E tem muitas ligações com o budismo. Tem. A dada altura ele vai falar com o Buda, e depois transforma-se num barqueiro e acha que a vida é um rio e que nós somos um rio. E para um cínico como eu, mesmo com 19 anos, isto foi muito esquisito. Isto era a mesma coisa que eu ia fazer um workshop, cristais. Cura pelos cristais. Foi a sensação que eu tive quando li este livro. Ficaste aí. Fiquei. Ainda não havia na altura o chamado mindfulness, e eu já sentia que isto era muito mindfulness. Mas não fui o único. Pois acredito. Sabes que vocês vão ficar surpreendidos. Este é um livro que, apesar de ter caído no goto de muita gente no mundo inteiro, os críticos olham para isto e dizem de tal maneira que é curioso, ele escreveu isto na década de 20, mas o livro só
só viram sucesso depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Pois, eu tinha alguma noção que aquilo ficou ali meio... Aliás, ele ganha o Prémio Nobel, ele ganhou o Prémio Nobel em 48 e a primeira tradução para inglês deste livro é de 49. Portanto, não influenciou sequer o Prémio Nobel, ele tem outros livros bem mais densos. Atenção, sempre na cena oriental, filosofia budista. Ele andava à procura da luz. Sabes porquê? Os pais eram missionários protestantes na Índia e ele esteve com os pais na Índia. Pois, isso eu sabia. E depois teve ali uma crise religiosa e renegou o cristianismo. Os pais nunca mais falaram com ele cortou com a família por completo, mudou de país, foi viver para a Suíça e tudo mais. E ele só tem o grande salto de notoriedade nos anos 60, quando a contracultura, os hippies nos Estados Unidos descobrem isto e vira a Bíblia. Portanto, é um livro muito curioso. Eu trouxe para a troca, e não é... Cristais. Também é meio budista. É meio budista? Não, é budista. Chama-se Tal Como És, de Ryokan. Ryokan era um monge budista zen, que é o expoente máximo de um tipo de poesia. Há quem conheça a poesia japonesa, os haikus, que geralmente são 3 versos, muito curtinhos. Ele o que faz aqui é outro tipo, que é o waka, que tem mais versos, mas é a mesma filosofia. E este monge budista zen marcou ali o período do meados do século XIX, com a poesia que ele escreve, e esta antologia tem coisas muito interessantes. A primeira é que a Síria Alvim tem publicado várias de poetas japoneses da mesma altura, mas esta é a única que é traduzida diretamente do japonês. Okay. E depois tem outra coisa que está dividida em 7 capítulos, mas do princípio ao fim do livro ele está organizado com os poemas de acordo com as estações do ano. Porque como é tudo muito naturalista, falar sobre os rios, as árvores, as plantas, o livro está organizado primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, ou seja, nós vamos lendo o livro e é como se estivéssemos sistematicamente num ciclo e vamos percebendo que dentro destes núcleos que a tradutora criou, nós estamos a sentir o passar do tempo e é muito bonito. Eu peguei nisto porque, não é porque seja um tipo sensível e erudito, mas porque vi uma série muito boa na Disney, chamada Shogun. Para aqueles que forem jovens como eu, lembram-se ali nos anos 80, havia uma série com o Richard Chamberlain, que era o Shogun, e agora fizeram um remake. E é uma série que fala sobre a presença dos portugueses no Japão, todas as maldades e negócios que fizemos, até que chega um inglês protestante que quer acabar com o negócio dos portugueses. E vai se envolver com os japoneses, e toda a série tem em N momentos de poesia. Porquê? Porque o talento mais valorizado era, numa situação qualquer, diz-me um poema. E a pessoa dizia um poema de improviso, e são coisas extraordinárias, são 2, 3 versos, mas coisas muito bonitas. E então o teu status social era paralelo à tua capacidade de fazer poesia. E, aliás, todos os homens que cometeram suicídio à japonesa, o testamento deles era um poema desses, 3 linhas, tinham que deixar num envelope para a família e depois suicidavam-se. E este livro é mesmo muito, muito bonito. Que vergonha seria perante o mundo se as saudades tivessem voz e cada vez que eu sentisse, se ouvisse. Isto é muito bonito. É mesmo muito bonito. E, portanto, se quiserem, têm aqui também belíssimo mindfulness e autoajuda, e eu acho que é giro. Atenção, nada contra o Hermann Hesse e o Siddhartha, eu acho que ficamos a saber muito sobre a forma de pensar e de encarar a vida com este livro. Agora, não é para todos claro. E não nos bate da mesma maneira a todos. Claro. Vamos a outro? Vamos a outro. Vamos agora para um clássico. Este senhor vem cá muitas vezes. Vem. Essa de Queiroz, Tragédia da Rua das Flores. Diz-me lá
diz-me lá, em que parte da tua vida é que começaste a sentir interesse pelo incesto? Que violência! Você faz esta pergunta já não sabe o que é que sabe dizer. Pior o Essa de Queiroz, que ele já tinha andado pelo incesto nos Maias. E depois volta para aqui. Atenção, há quem diga que este livro é um esboço dos Maias. Ele andou aqui a tentar e achou que o incesto aqui que não estava a bater forte e depois é que vai escrever os Maias. Mas conta-me lá, o que é que tu encontraste nesta Genoveva? Olha, este livro foi-me aconselhado por uma amiga que disse: lê que vais-te divertir imenso. Eu ainda não percebi o que é que ela quis dizer com isto até hoje. Mas, quer dizer, é divertido. Há aqui um lado, obviamente, divertido nas personagens e nos cruzamentos das personagens, enfim, de todo o ambiente. Mas não deixa de ser bastante trágico, porque é de facto um incesto, mãe e filho. E um suicídio no final, como se não bastasse. É uma coisa muito mundana, mas na forma como é escrito e todo o ambiente à volta é muito rocambolesco ao mesmo tempo. E eu confesso que ao início, quando começamos a ler a Genoveva, faz assim uma certa urticária, depois a seguir já somos amigos dela, depois temos urticária outra vez, e então andamos aqui, eu pelo menos andei aqui numa relação estranha com ela, mas não deixei de ficar apaixonada pelas personagens, e há uma certa ingenuidade, mas depois que não é nada ingênuo, é, assim é uma mistura, é uma coisa muito mundana, confusa, e ao mesmo tempo muito atraente. E pronto, não me ri assim tanto quanto a minha amiga achava que eu ia rir, mas pronto. Sabes que quem não conhece a história resumida de forma muito bruta, a Genoveva é uma mulher daquelas maiores que o mundo. Ela foi, que é a forma educada de se dizer, foi cortesã, esteve casada com homens com muito dinheiro e vem para Portugal com um brasileiro cheio de dinheiro. Entretanto, catarapisca um outro tipo ainda com mais dinheiro para lhe sacar algum, e nesses devaneios conhece um jovem, 20 e tal anos, e apaixona-se por ele. Apaixona, eles vão andar ali os dois, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, até que, vai. o tio do jovem, que sabe quem é a Genoveva, percebe que aquilo vai encaminhar para eles se casarem e ficar juntos, e interfere e desfaz a relação dos dois. A Rita já disse que há um suicídio, eu não vou fazer o spoiler, mas há alguém que morre. E este livro é extraordinário porque tem aqui uma série de interditos. Nós já falámos no incesto, que não vamos dizer onde é que está o incesto, que é graça. Não. Mas tem aqui um outro interdito interessante, que é uma mulher mais velha com um homem mais novo, que nesta altura era uma coisa extraordinária. Nesta também. Hoje em dia menos. Menos, comparado, obviamente, sim. Hoje em dia menos. Mas tem um conjunto de interditos. Isso, quando leste, já não fazia sentido nenhum, e uma mulher mais velha com um homem mais novo não te chocou? Não me chocou, mas mais uma vez isso dá uma densidade à personagem da Genoveva interessante, e que eu acho que ainda nos dias de hoje também causa algum interesse e algum... Ainda é um tabu, sentes isso? Não sei se é um tabu, mas é um bocadinho... que interessante, que diferente. Mas é giro. Há quem diga que este livro é um preâmbulo pós-Maias, um teste. Há quem diga que também tem muitos cruzamentos com o Primo Basílio. E tem uma coisa extraordinária. Isto foi escrito em 1878. Vocês fazem ideia quando é que ele foi editado, o livro? 1980. Esteve mais de 100 anos na família, e toda a família entendia, primeiro, que isto não prestava para nada. Depois, que era um rascunho dos Maias, e, portanto, não deixavam publicar. E foi preciso
todos os papéis do ESA caírem em domínio público, para irem lá, olha, isto é publicável. E lançou em 1980. Lá está, mais uma vez eu sou marcado pela televisão. Eu antes de ler o livro vi a série. Exato. Com a Lourdes Norberto. Eu não vi a série. E o Antonino Salmer, feita pela RTP nos anos 80. E, portanto, a tragédia da Rua das Flores era uma tragédia gravada num canto de uma sala, com um cenário muito podre, uma coisa... Sabes aqui, duas pecinhas de mobiliário que não havia dinheiro para mais nada. Pois. E a Lourdes Norberto andava para ali, do hall para a sala, da sala para o hall. E era muito chato aquilo. Era muito chato. Eles fizeram aquilo, o orçamento daquela adaptação deve ter sido um croissant e um small. Coitadinhos. É muito interessante e tem esse lado curioso do interdito, Sim. Epá, isto não se faz, será que se faz, será que não se faz? Fazendo. É muito giro. Eu estava aqui a tentar perceber, porque já me perdi um bocado, qual é que é a minha sugestão. E a minha sugestão é... qual é que é? Acho que é este. Ou então já passei para aqui um livro a mais, mas acho que não. Eu trouxe, já que estamos a falar assim de uma coisa estranha e um livro que é 100 e tal anos parado, incesto, homens mais novos com mulheres mais velhas, é uma coisa estranhíssima. Eu quero sugerir este livro, Sonhos de uma Rapariga Quase Normal, de uma jovem escritora chamada Rita Red Shoes. E o que é este livro? Ela já vai explicar um bocadinho melhor. É, pura e simplesmente, a Rita todos os dias de manhã acordava e apontava o que tinha sonhado, que ela recorda-se de tudo o que sonha. E eu digo-vos, isto é muito giro. Primeiro porque eu não percebo, há aqui uma fixação da Rita com o Pedro Passos Coelho grande, que ela aparece muitas vezes, até para casar. Depois dá para perceber também um bocadinho do estado mental da autora, porque ela nunca se mistura com gente de nível baixo. Aparece nos sonhos dela o Barack Obama, é tudo gente do top. Barack Obama com ela a saltar num daqueles insufláveis e coisa. E num desses sonhos ela sabe que é adotada pelos pais quando está a fazer o check-in num hotel. O senhor vê os documentos e diz, esta menina não é vossa filha, é adotada. E a mãe, é sério que é adotada? Oh Rita, foste adotada. Isto é... Tu fumavas alguma coisa antes de deitar para sonhar assim ou é natural? Sabes que o problema é que eu não fumo. Portanto, agora imagina, não é? Não, eu deito-me e deixo-me ir e, como veem, vou para sítios estranhos, com histórias estranhas, com pessoas estranhas. Eu brinco e costumo dizer que tenho uma vida paralela, o meu marido que me desculpe, mas é verdade. E pronto, e divirto-me. Portanto, é uma animação de dia e de noite. Não há dúvida, porque isto, eu quando comecei a ler, disse assim, deixa lá ver o que é que a cantora escreveu um livro, deixa ver. Ao fim da primeira página eu senti que tinha levado um chapadão e que andava à procura do cérebro e cada página que avançava, porque isto ultrapassa muitas vezes o que é o surrealismo, porque são coisas mesmo muito estranhas, estranhas. Pois é, o mundo dos sonhos é o mundo do inconsciente, não é? Se formos para o lado da psicanálise e aí é onde é tudo misturado e não tem filtros, portanto, eu acho que eu costumo dizer, quando alguém compra um livro e me pede para eu assinar, eu digo, a dedicatória que eu deixei assim, eu espero que continue a seguir a minha música, mas ler isto, porque enfim, de facto, isso é uma caixa aberta de coisas que eu acho que o cérebro de todos nós vai fazendo, que é uma espécie de desfragmentação do disco, do dia, não é? De imagens daqui, e depois uma construção que aí terá que ver com a personalidade da pessoa, o meu lado narcísico, por isso é que só vêm figuras públicas. Só? Isto é só vedetas? Não, eu pus aí também os mais, pronto. E pronto, e é isso, e portanto, há canções até que me vieram um bocadinho dos sonhos e pedaços de letras e tudo. E, portanto, eu acho que é sempre bom, porque não tem filtros. E é aí que eu tomo contacto com a minha loucura em pleno.
É engraçado tu decidi partilhar isso. dizes que quando dás autógrafos pedes às pessoas que continuem a respeitar-te e a gostar da tua música. Puderem, se conseguirem. E eu pensava que tinham uma dedicatória especial, mas eu posso-vos ler. Ainda bem que mesmo depois de leres este livro continuas a sorrir-me e a conversar comigo. Portanto, não é assim tão especial, tu escreves isto para todos, não é? Não com outras palavras. Exato. Mas é muito divertido e tem esse lado extraordinário para mim, que é que não me lembro de nada do que sonho, essa capacidade de te recordares e, sobretudo, são coisas muito divertidas. São. Eu costumo... Também já tive sonhos horríveis, mas a verdade é que a maior parte deles, a falta de sentido, acaba por ser engraçado. São aventuras. São aventuras muito divertidas, muito engraçadas e para mim foi uma revelação, porque eu comecei a ler isto e disse, não pode ser a mesma cantora que está ali sempre a cantar triste, não sei o que, e o amor, e vamos todos morrer sozinhos e ninguém gosta de mim, e depois é bem disposta e tem outro lado. Claro, é para os livros. Na tua família lidaram bem com isto, com esta exposição? Ninguém falou muito do assunto. Na verdade. Portanto, eu acho que isso diz qualquer coisa, eu também não puxei muito o assunto. Olha, vamos para uma coisa mais leve. Acho que sim, que talvez seja melhor. Vamos para uma coisa mais leve. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, é um livro extraordinário, já cá passou nas nossas conversas. É um livro de um escritor mexicano, é o único romance que ele escreveu. Ele tem um livro de pequenos contos e depois tem um outro livro que já é póstumo e que é um juntar de coisas espalhadas. Esse livro de contos é A Planície em Chamas, o livro de Disperso é O Galo de Ouro e este é o único romance que ele escreveu e que é a história de um jovem chamado Juan Preciado que vai a uma terra chamada Comala à procura de saber da história do pai dele, e o pai dele é o Pedro Páramo. Portanto, ele vai perceber o que era o pai, o que era a vida naquela cidade. Conta-me lá, passamos desta trip de LSD para um livro... Hã? Eu acho que também este livro é uma tripa. É para vocês perceberem, o dia de Finados Defuntos, ao lado deste livro, é um dia de carnaval. Isto é mesmo... Conta-me lá, o que é que estava a correr mal na tua vida para tu gostares tanto deste livro? O que eu gosto nesse livro, eu pelo menos não o senti assim tão pesado. É um livro perplexo, assim, que nos leva assim... Espera, onde é que eu estou? Onde é que estávamos? Ok, agora é por aqui. É certo que tem um lado de zombie, mas eu acho que eu já reparei que, aliás, pronto, pelos meus sonhos, que eu tenho uma atração natural por algo um bocadinho desconexo. O que eu acho que este livro acaba por ser um bocadinho na narrativa, não é... Enfim... Se tivéssemos dar um exemplo, é uma coisa à Lobo Antunes. Há muitas vozes, não estão identificadas, não há diálogos, vais apanhando o ar à medida que vais lendo e ao fim de algum tempo já percebeste o que é que ele quer. Exatamente, mas demora um bocadinho. Mas, na verdade, a mim parece-me um bocadinho, quando li isto, pensei, isto podia ser um sonho, porque tem esse lado um bocadinho mágico, das personagens que não sabemos se estão de facto ali ou não estão, se estão vivas, se estão mortas, depois com coisas também muito mundanas, não é? Que é um bocadinho a vingança, assim, aqueles sentimentos assim mais fortes de quem está muito vivo, mas que ao mesmo tempo ficamos sempre na dúvida entre o real e o irreal. E eu confesso que eu gosto muito disso. Se calhar tem a ver com este meu lado dos sonhos, de às vezes não distinguirmos muito bem o que é de facto está a acontecer, o que é que... É um bocadinho a coisa do Siddhartha, da meditação, de estar aqui e não estar, pronto. E este livro levou-me muito para aí, eu li-o assim no instante, porque pensei, estou a sonhar, vou ler mais um bocadinho e continuar no sonho dele. E achei muito forte, e depois obviamente aquela relação familiar, filho, pai, o descobrir o passado sem grandes certezas, tudo assim um bocadinho dúbio. Sim. E eu gosto dessa névoa. É um livro extraordinário, muito pesado. E isto é escrito
muito por causa da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, uma das coisas que fez foi assassinar muitos cristãos no México. E nessa purga religiosa, os avós do Juan Rulfo foram assassinados, era ele muito pequenino, à frente dele. E, portanto, essa violência, essa execução dos avós à frente dele, essa morte vai marcá-lo de tal maneira, e este livro é muito sobre isso, tentar perceber de onde é que vem esta morte toda, esta gente que sem futuro, que anda ali a vaguear, e o livro é duro por aí. E, ao contrário dos outros que tu disseste, este foi um flop de vendas, mas quem gostou dele foi só gente como Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luís Borges, todos os grandes escritores latino-americanos tinham este livro como livro de cabeceira e como um dos livros mais importantes da literatura de língua espanhola, e é efetivamente um livralhaço. É pequenino, mas é muito, muito, muito intenso. E esta edição, que já não se arranja, tem textos do Garcia Marques e também do Carlos Fuentes, outro grande escritor e amigo do Garcia Marques. Sobre este livro é extraordinário. Foi daqueles socos no estômago. Sim. E que deixa que pensar. E eu trouxe, já que tu deste um soco no estômago, eu trouxe outro, mas com bonecos. Há um livro que eu gosto muito, chama-se A Estrada, do Cormac McCarthy. Já deu origem a um filme que é protagonizado pelo Viggo Mortensen, e é a história estamos nos Estados Unidos, houve um acontecimento apocalíptico, foi tudo destruído, e há um pai e um filho que andam a caminhar numa estrada, no meio da destruição, e a fugir de gente que tudo o que eles têm está num carrinho de supermercado, e há uma série de gente que lhes quer roubar as coisas. Há também uma série de pessoas que são canibais, e, portanto, quando aparece alguém, olha, vem ali o jantar, e ainda por cima com uma criança, são mais tenras, toda a gente sabe. O livro é muito duro, muito pesado. E este senhor francês, Manu Larsenet, fez a versão em banda desenhada, que eu não vou dizer que é tão boa como o romance, mas fica lá muito perto. É muito bonito o livro, lá está, muito duro, muito pesado, com poucos diálogos, mas se calhar é um bom livro para começarem a pensar como é que vai ser a nossa vida daqui por uns anos. Não há de faltar muito para vocês começarem a ver isto assim. E é efetivamente o Cormac McCarthy, que é o escritor americano que escreveu este livro, que eu até acho que nem é o melhor dele. Ele tem um bem melhor, que ainda ninguém conseguiu adaptar ao cinema, chamado Meridiano de Sangue, e é uma espécie de western às avessas. E é também o autor do livro que deu origem a um filme chamado Este País Não É Para Velhos. Curiosamente, Este País Não É Para Velhos começou a ser escrito como guião para cinema, ninguém quis saber daquilo. Ele disse, então não se perde, escreva um romance. Fez o romance, e quando acabou de fazer o romance, quiseram que ele fizesse o guião para o filme. E, portanto, é um dos grandes escritores americanos. Tinha uma série de pancas muito grandes. Ele, durante 50 anos, escreveu sempre na mesma máquina de escrever, que foi leiloada por $250 mil. Pronto. O que é que eu te posso dizer mais? Eu apanhei uma série de coisas giras dele. Uma delas é a panca dele. Só gostava de conversar com cientistas. Odiava escritores. Escritores nem pensar. E quando lhe perguntavam o que é que ele gostava de ler, ele disse, não leio um romance há muitos anos. É um tipo com graça, simpático, e raramente deu entrevistas. Raramente. Uma das únicas que ele deu, uma das poucas, foi por causa do filme A Estrada. O filme foi um sucesso, e a Oprah pôs o livro no clube de leitura dela. E, para vocês terem uma noção, um livro, quando entra para o clube de leitura da Oprah, vende centenas de milhares, para não dizer milhões de exemplares. E ele sentiu-se obrigado
a ir à Oprah, foi lá, mas também começou a entrevista logo para dizer: se fosse por mim eu não estava aqui, eu não vou apreciar isto. E pronto. E a partir daí... Quem diz a verdade não merece castigo. não merece castigo. Mas é um tipo simpático. Vamos a outro. Vamos. Um livro que hoje em dia é politicamente incorreto. A Floresta, de Sofia de Mello Breiner Anderson. Conta-nos tudo. Conto tudo. Como disse há pouco, este foi dos livros em que, penso que para aí no 5º ano, talvez, a minha professora de português nos convidou a ler. A minha pôs-me a ler o Cavaleiro da Dinamarca. Pois. Eu acho que tive mais sorte, mesmo assim. Ou gostas muito? Gosto mais do Cavaleiro da Dinamarca. Pronto. É mais politicamente correto porque esta tem uma casa com anões e toda a gente sabe que não se pode dizer anões agora. Mas ela era amiga de Jonas, ela construiu uma casinha para ele. E ainda lhe apareceu um anão ao culpa. Exatamente. Não é? Que ainda vem fazer o bem. Que ela ia para uma árvore, e que era uma árvore que tinha uma ligação ao mundo de anões, e ela decide fazer uma casinha. E quando lá volta, há um anão que está a viver na casinha. Um anão não, uma pessoa pequenina que está a viver na casinha. Guardião de um tesouro. E, portanto, depois isso ainda dá... Não podemos dizer tudo, senão depois também não tem piada, não é? Desvendar a história toda. Mas é uma história, mais uma vez, assim, tal como o meu pé de laranja lima, para uma criança ler, e mesmo para um adulto que seja uma criança, acreditar que estas coisas existem, que se calhar um dia eu vou na floresta com a minha filha e vamos tropeçar num anão, salve seja. Isto saiu muito mal. Sabes a história eu vou dizer um duende. Tu sabes a história do Mário Soares, de ir em campanha a distribuir beijinhos e passa por uma senhora, 2 beijinhos, olha para baixo, vê uma criança, espeta-lhe 2 beijinhos e quando dá o segundo percebe que é um anão. Pronto. Acontece aos melhores. Acontece aos melhores. Por exemplo, vou dizer que posso tropeçar num duende e, portanto, a minha filha, no outro dia, por acaso, fomos uma livraria que tinha uma árvore assim com duendes. Eu acho que veio daqui desta história. E ela perguntou-me se existiam. Eu disse, claro que existem. Portanto, eu vou ter que um dia ir com ela à procura. Avisas-me que com o meu tamanho eu faço isso. Ponho um barrete vermelho. Mas pronto, eu na altura que li o livro ainda estava muito assim no mundo encantado e pensei assim, olha, aqui está, isto existe, então se aconteceu à Isabel, se não me engano, que é o nome da menina, também me vai acontecer a mim. E pronto, e gostei muito de ler isto na altura e foi um livro que me marcou, na verdade. E portanto, lá está, o irreal, o viver aqui, mas imaginar que há outras coisas noutro sítio, portanto, todo esse imaginário já vinha de trás. E é especial para ti tu partilhares esta leitura tua de pequena com a tua filha e criarem essa ligação mãe e filha através de uma mesma história? Sim. Por acaso eu ainda não lhe comecei a ler este livro, mas é uma das coisas que eu quero fazer. Ela tem que conseguir concentrar-se um bocadinho mais do que 5 minutos seguidos. Mas sim, há daqueles livros que eu já lhe falei e que um dia quero ler e que, na verdade, no outro dia disse ao meu sobrinho para ele ler. Porque tem esse lado ingênuo, sonhador, que eu acho importante, que falávamos há pouco, que é as crianças brincarem sozinhas. Eu brinquei muito sozinha quando era pequenina e, portanto, tive muita margem para imaginar, ter amigos imaginários, imaginar duendes, imaginar essas coisas todas e seria esse universo que me fazia companhia. E eu acho que hoje em dia há muita necessidade de distrair as crianças e na distração não se criam estas histórias, não se imagina o que está para lá daquilo que estamos a ver. E portanto acho importante este tipo de imaginário, de haver espaço para isto, da imaginação, não é? De criar aquilo que não estamos a ver, e que não estamos a ver na televisão, não estamos a ver nos videojogos, ou não estamos... E queria muito conseguir dar esse espaço à minha filha, vamos ver se consigo. É engraçado estás a falar nisso, porque agora que eu penso, os livros que tu escolheste,
o único elo de ligação entre eles é que são tudo livros a partir de um ponto de vista de solidão. São tudo histórias do ponto de vista de uma pessoa que está sozinha, a olhar para o mundo, a pensar em si própria. Não são livros muito de grande... São conflitos interiores, sempre. Sim. Até a tragédia da Rua das Flores. Sim. São enormes conflitos interiores. Todos estes livros são... Já viste muito a minha curioso. vida? É assim. É essa. A gente vê-te em palco toda bem disposta. Quer dizer, ninguém gosta de mim e não sei o que mais. Mentira, mentira. Tudo mentira. E portanto, isso está muito presente nas tuas leituras. Sim, por acaso também nunca tinha pensado sobre isso, mas de facto é verdade. E como digo, eu cresci, não cresci sozinha, mas tinha muito tempo em que passava sozinha. Vivi depois no campo, os meus pais iam trabalhar. Quer dizer, eu cresci sem internet, sem quase canais de televisão e, portanto, havia muito tempo para estar sozinha a pensar e imaginar coisas. Portanto, daí, se calhar, essa... E nasceste, também há outra explicação. Como a Rita nasceu num ambiente familiar de técnicos do Sporting e ela é sportinguista, é natural que a tristeza, a solidão, não haver nada para celebrar, Como esteja assim? muito presente. Não haver ao longo... nada para celebrar? Está esquecida ainda há 2 semanas, Mas nasceste ontem. Eu estou a falar quando tu eras jovem e tinhas sonhos. Isso é verdade. Portanto, viveste num ambiente que não era propriamente dos muitos motivos para celebrar. Portanto, essa Era autorreflexão. viver no sonho. Um dia vai acontecer. Exato. E esse dia chegou. E chegou. Infelizmente. Olha, tu trouxeste aqui uma reflexão sobre a ligação entre 2 mundos, o mundo imaginário e o mundo real. E eu trouxe um livro que é também uma ligação entre 2 mundos. Nós às vezes pensamos que o que se passa nos outros sítios não nos afeta e não altera nada. E eu trouxe aqui a ligação entre 2 mundos. O problema é que são 2 mundos que são cá deste mundo. O livro chama-se A Próxima Guerra Civil e é de um jornalista canadiano chamado Stephen Marsh. E o Stephen Marsh faz aqui um trabalho muito interessante e muito elogiado pelos grandes jornais e críticos mundiais. Ele só com base no que está disponível hoje sobre o que é a situação nos Estados Unidos, a tensão que existe entre 2 fações, republicanos e democratas, portanto, alguém que tem uma visão mais conservadora e uma visão mais progressista, chegou a um ponto em que ele diz: desenganem-se, isto vai acabar numa guerra civil nos Estados Unidos, é inevitável. Ele diz que já não é uma questão de saber se, é uma questão de saber quando. E ele constrói 5 cenários em que ele diz, é um destes que vai acontecer. E então os cenários são: há uma desagregação natural entre os Estados que se vão tornar independentes, como aconteceu na Jugoslávia, com uma guerra, mas lá ele diz que é o cenário mais distante de ser uma coisa amigável. Olha, nós vamos à nossa vida, vocês vão à vossa, e os Estados Unidos desintegram. A outra hipótese que ele dá é um tipo maluco que um dia mata o presidente dos Estados Unidos e isso gera uma guerra civil. O outro cenário que ele coloca é, um dia destes, uma daquelas milícias conservadoras que existem vão fazer uma exibição de força, a polícia vai ser chamada a intervir e, se houver um disparo, eclode uma guerra civil. A outra hipótese é a questão da evolução das alterações climáticas e o facto de Nova Iorque ser das cidades que está mais em risco, está ali junto ao mar e, portanto, estas transformações, chuvas, inundações, a destruição de uma cidade como aquelas poderá ser o princípio também. E, portanto, ele, para cada um destes cenários, ele vai dando elementos concretos, dados concretos, para consolidar a teoria dele. E é assustador pensar que podemos estar tão perto. Assim, se fosse o fim de um país, já era trágico. Um país como os Estados Unidos não é bem o fim de um país, pode ser o fim do mundo. E esse é que é o grande drama. E é um livro que eu acho que devíamos de ler para ter plena consciência do que é que nós
estamos a viver. Nós vemos as notícias, vemos a invasão do Capitólio, essas coisas, Sim. mas uma coisa é vemos os malucos e achamos isto são meia dúzia de malucos. Outra coisa é ler e perceber até que ponto está enraizada e aprofundada esta divisão que pode vir a ser sangrenta nos Estados Unidos e assustadora para o resto do mundo, Sim. porque um conflito nos Estados Unidos é uma coisa que dá que pensar. Isso preocupa-te? Claro, sim, sim, sim. Pois, há quem diga que estamos perto da Terceira Guerra Mundial, mas se calhar basta uma guerra civil. Não, claro que é preocupante, já é preocupante a forma extremada como vivemos algumas coisas, em alguns países, de uma forma mais concreta, não é? Mas sim, estava a ouvir-te falar da questão, nós não conseguimos, por mais que sejamos inundados com informação, nomeadamente dos Estados Unidos, quer seja pelo mundo da arte, do cinema, há coisas que não se compreende, a não ser que se tenha nascido lá e vivido, como a questão, por exemplo, das armas, a forma como eles lidam com isso. Eu lembro-me uma das vezes que lá estive, que já, quer dizer, tinha ouvido falar, obviamente, mas de repente, quando entrei numa loja, no mercado, e de repente no balcão atrás estão vários senhores a atender e está de facto uma vitrine cheia de armas, eu de repente quando olhei para aquilo arrepiou-me, porque eu nunca tinha visto tantas armas, nem se calhar nenhuma arma à minha frente, e de repente naquele contexto de loja deparo-me com aquilo e eu na altura lembro-me de ter pensado, por muito que eu tente ler, ou há coisas que têm a ver quase com o ADN do povo e que não se compreende, e portanto por mais que se tente prever, ele é americano. É canadiano. Por mais que se tente prever e estudar, algumas coisas têm mesmo, parece que vêm na genética do povo e, portanto, a forma como o povo reage em situações de limite, só quem vive lá é que compreende. E nós aqui, se calhar, parece-nos a coisa mais estranha, mais, como se calhar a eles algumas coisas nossas lhes parece bastante estranho. Mas isso é preocupante porque, obviamente, aquilo que eu sinto é que há cada vez mais tensão e começa a arrebentar aqui, ali, acolhi e ninguém sabe muito bem o que é que vai dar. Olha, eu comecei por falar, a dizer que tu estás a escrever um livro, deixa-me adivinhar, é do ponto de vista de uma pessoa que se sente muito só e que vai fazer uma caminhada para se encontrar e descobrir-se. Não, mas é sobre, olha, tem um bocadinho a ver com o meu pé de laranja lima, com a floresta, Portanto, há anões? Não há anões, até agora. Mas é um bocadinho sobre as dores de crescimento de uma criança, que está ali, passar de criança para a adolescência, nos anos 80, portanto, se sobrevive a isso, sobrevive a tudo. Os anos 80 foram punk rock. Foram punk rock, porque eu acho que os nossos pais apanharam ali uma grande mudança social e, portanto, numas coisas foi o extremo e nas outras, que era só se quem puder, e nas outras era, como é que vamos fazer isto? Vamos lá testar assim. E nós somos um bocado as cobaias disso. Sim. E, portanto, é um bocadinho a história de uma menina que vai passar essas transformações e essas lutas internas depois num meio onde acontecem também coisas um bocadinho impactantes, e como é que uma criança, ainda não tendo essa maturidade e essa visão do mundo adulto, lida com aquilo que vai observando. E escrever um livro é um processo muito imersivo. Você mergulha naquilo e vive aquilo. É algo que tu dás por ti a fazer qualquer coisa e vem à cabeça a história, podia fazer isto, podia fazer aquilo, se ela fosse para ali, se fosse para acolá. Como é que é viver? Porque na música tu não tens isso. Podes ter dúvidas, como é que eu resolvo esta canção, como é que eu resolvo este verso. Agora, isto é um mundo que tu inventaste e andas a descobri-lo. É um bocadinho parecido com fazer um disco, não uma canção, mas um disco. Porque, pelo menos da forma como eu fiz os meus discos até agora, que tem um fio condutor e há uma história que une as canções todas. Mas aqui
na música eu recorro a uma data de elementos, não é? De instrumentos diferentes, da letra, a melodia, a harmonia, e aqui, claro que isso também existe na escrita, o ritmo, essas coisas todas, mas para mim é um bocadinho mais conciso e não tenho tanta margem de manobra, diria assim. E isso tem sido um processo interessante e um desafio grande, mas parece que há um momento, quando começamos a escrever, aquilo está meio... Parece que demos tudo e agora já não há nada, e de repente, no processo, parece que a personagem ganha vida e a própria história ganha vida, e de repente as coisas que me vêm à memória fazem todas sentido. Claro, mas claro, isto tem que acontecer por causa disto e disto e disto. E isso é muito fascinante, que nunca me tinha acontecido no outro processo de criação, e isso tem-me surpreendido muito, e tenho muitas ideias, até à meia da noite às vezes acordo, claro, falta isto aqui. E a escrever, és mais diurna ou noturna? Gostas mais de escrever à noite ou de dia? Eu sou sempre diurna. É? De noite é para dormir, que é para sonhar. E mesmo durante o dia tu gostas das tuas sonecas? Gosto, é verdade, eu gosto muito de dormir. É, não é? É verdade, é verdade. Agora sofro muito com a minha filha, porque não posso dormir tanto. Mas, e então é mais de manhã que escreves? Eu tenho tirado dias, porque depois continuo também a fazer músicas e a fazer concertos, portanto, e também já me aconteceu aquela coisa de eu agora preciso de estar aqui um bocadinho longe disto. E depois vou ler o que já escrevi para ver o que é que aqui isto não está consistente, isto. Mas sim, eu trabalho maioritariamente de dia, porque eu tenho muito sono a partir das 9h30 da noite. E já sentiste que é um processo mais complexo que as pessoas pensam, escrever uma história, uma pessoa senta-se... Não, é muito complexo, porque a primeira vez que me disseram, olha, tens de ter pelo menos 30.000 caracteres, eu, 30.000? Quando comecei a escrever e comecei a perceber, 30.000, ups. É um processo, não é só... Uma pessoa pode ser uma ótima contadora de histórias, mas não é isso que faz escrever um livro, é muito mais do que isso, não é? É como fazer aquela personagem ganhar uma vida e uma consistência, uma densidade, e a história desenrolar-se, enfim, ter várias histórias dentro da história. Portanto, uma coisa é estar a contar uma história assim, outra coisa é escrevê-la, não é pera doce. Para o ano, temos livro? É garantido? Eu acho que sim. É? Pronto, fica a promessa e depois marcamos aqui um encontro para vir apresentar. Gostava de saber, tem alguma questão para fazer? Sintam-se à vontade, façam as perguntas todas. Mesmo as pessoas que estiveram a tirar apontamentos durante a sessão. Ok. Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu mesmo estou com vontade de falar e senti-me completamente diferente quando entrei nesta casa. Ok. Eu chamo-me Davud, estou a viver cá em Portugal desde 2008, Algés como se fosse a minha terra portuguesa. Por acaso, quando entrei nesta casa, relembrei-me do primeiro dia que eu conheci a Biblioteca Algés. E fui à escola, comecei a aprender português, já passou 2, 3 meses, eu gosto muito do cheiro dos livros, sempre vivia perto dos livros. Entrei, comecei a ler, não percebia nada. Aqui organizaram para mim 150 filmes de cinema português. Eu ia ver no computador, também não percebia nada. Ainda bem. E, de repente, isto não é aprender uma língua, isto é renascer. Isto é nascer outra vez, para sentir uma língua e cultura completamente diferente. E é a verdade que eu nasci outra vez. Que esta noite tão agradável e falar sobre os livros e convosco, não havia nenhuma palavra que eu não conhecia. Eu percebi tudo e senti-me mesmo feliz. Okay. Porque o nosso português é muito básico, eu tinha que acompanhar o português do Tito. Agora, eu, como não sou sofisticado... Agora, eu só rapidamente vou falar sobre alguns assuntos que
foram ditos e falamos que, claro, crescer dói. Essa dói, na minha opinião, é uma dor que tem um prazer diferente. Se crescer não ia doer, eu acho que a vida perde significado e não tem um sabor. Agora, literatura, poesia é psicologia da nossa sociedade, onde estamos a viver, de cada parte que foi dito. Por exemplo, eu sempre fico na dúvida quando dizem, este livro é forte, esta história sofreu, esta sentiu-se muito dor. Isto faz parte da nossa vida. Agora, o que é mais importante, eu acho que quem consegue de menos infinito organizar uma coisa, uma vida, e chegar, por exemplo, a um ponto de vida mesmo do nada. Um bom exemplo como a José Saramago. Por exemplo, de Ribatejo chegou ao Prêmio Nobel, não é, de literatura. Conseguiu de nada chegar, por exemplo, ao Nobel. Claro, isto tem tudo. E é normal. E faz parte mesmo do sabor da vida. Agora, eu nunca li um livro por causa de divertir. Eu sempre, quando olho para um livro, primeira pergunta que faço a mim próprio, digo, o que vou aprender com este livro e para que serve? Porque isto é o meu tempo, a minha energia. E sempre estou à procura de aprender uma coisa sobre o que é a nossa sociedade e para melhorar e desenvolver. Agora, o livro desta casa que eu gostei muito é da parte da psicologia, chama-se ABC de Mente Humana. Eu aprendi muitas coisas novas mesmo, em relação com a psicologia, de caráter da pessoa, e serviu-se muito bem durante estes anos que eu aprendi português. E considero que a língua portuguesa não é difícil, a língua portuguesa é rica. E demora para sentir, escrever e ler. Agora, conclusão. Uma pergunta para vocês, ou melhor, TPC, de hoje à noite. De todos os livros que vocês leram, qual é o livro que vocês aprenderam uma coisa importante com o livro e para que serviu, para que serve no futuro? Obrigado. Obrigada. Digo eu primeiro para dar tempo a pensar. Olha, para mim é um livro infanto-juvenil português chamado As Aventuras de João Sem Medo. Pode ser visto como um retrato do que era o Portugal da ditadura, que é uma aldeia que se chama Chora que logo bebes, que é uma expressão que, desta maneira ou de outra, as mães diziam muitas vezes aos filhos, que é chora que logo bebes. E as pessoas que vivem nessa aldeia, que são chora que logo bebenses, a aldeia está circundada por um muro e eles nunca saem de lá. E a floresta é um sítio proibido. Até que o João, um dia, decide pôr isso em causa, salta o muro e vai à procura do mundo. O livro, a partir daí, é muito violento, é muito duro, porque há um momento em que ele vai descalço por um caminho de pedras e as pedras de repente têm bocas e dentes e trincam-lhe os pés, deixam-lhe os pés em ferida. Depois ele está com fome, vê uma ilha com uma laranjeira cheia de laranjas, ele começa a nadar para ir chegar à ilha e quanto mais nada a ilha fica mais longe. Quando lá chega, vai agarrar uma laranja e as laranjas transformam-se em pombas. Ele vai sofrendo muito. E o que eu aprendi com aquele livro é que, efetivamente, a vida sem dor não tem graça nenhuma, porque nós só sabemos dar valor ao doce depois de experimentar o amargo. E aquele livro é mesmo isso.
nós só damos valor e ele vai numa busca também menos sofisticada que a do Siddhartha, mas também vai descobrir quem ele é, vai sofrer muito pelo caminho, até se encontrar e perceber quem ele é. E, portanto, esse livro, que foi o livro que me fez leitor, eu acabava os testes na escola muito rápido e uma professora, para eu ficar entretido e não distrair os meus colegas, deu-me o livro para a mão e para eu estar a ler. E eu li 20 minutos do livro e cheguei a casa e disse: esta é a minha prenda de Natal, eu quero este livro. E fez de mim leitor, porque aquele universo, a graça, mas muito daquela dor do João, fazia sentido para mim, que vivia numa comunidade rural, muito fechada, muito marcada pela igreja, e eu queria ser aquele João, queria saltar também os muros, e esse livro marcou-me muito por aí. Eu conheço esse livro, salvo erro, foi 2010. Também João Mota, o diretor de Teatro da Comuna, fez encenação desse, eu vi no Teatro Nacional, no Rossio. O livro do João Gomes Ferreira. Exato, João Sem Medo, com a encenação, a peça, a encenação do João Mota. Eu gosto muito e conheço também, foi mesmo uma peça que gostei muito, conheço. É natural de onde? Qual é o seu país de origem? Agora, eu faço uma pergunta. Na sua opinião, eu tenho ar de qual país? Se disser, só um país, se disser tenho uma prenda, só... Epá, a Suécia eu não diria. Por amor da santa vida, eu tenho... Mas... Agora, Rita, eu estou a tentar não, só um perceber país. do país que poderia vir. Eu atiraria ali sempre para o subcontinente indiano. Por amor da Santa Capela, eu tenho ar indiano. Um bocadinho. Eu nasci no Irão. Eu ia dizer. Eu renasci cá. Fica a caminho. Fica a caminho. Por acaso, Ok. mas estava aqui. Obrigado. Agora, Rita, qual é o livro? Não, eu fiquei a ouvir o título. Porque nunca li, olha, agora é está na minha lista, eu tenho uma lista, mas de repente não, quer dizer, eu acho que aprendi sempre com todos os livros que li, alguma coisa, mas como também chegámos aqui a essa conclusão, eu acho que os livros que mais me marcam têm precisamente a ver com esta caminhada individual e interna. Eu acredito plenamente que enquanto nós indivíduos e individualmente não nos resolvermos minimamente, não vamos ter sociedades melhores. Portanto, acho que é uma caminhada individual que tem de ser feita para a maturidade do todo e da sociedade. Portanto, eu gosto muito de livros que de alguma forma olhem para dentro. Não sei, eu, por exemplo, com o meu Pé de Laranja Lima, estava aqui a pensar o que é que eu teria aprendido com ele quando li. E eu acho que aquilo que o livro mexe, além da imaginação infantil, tem precisamente a ver com as ferramentas que cada um de nós vai ganhando, ou já vem connosco, de alguma forma, para lidar com a dor. E como é que nós recorremos a essas ferramentas, se é pela imaginação, se é pela negação, se é pela zanga. E o que é bonito, por exemplo, no livro, é que há um misto entre zanga, em que ele faz algumas maldades infantis, mas há uma compreensão fora do normal em relação ao que é suposto um adulto dar a uma criança, que é amor e compreensão e que ele acaba por não ter, de certa forma, e como é que ele consegue gerir isso e não se sentir sozinho nessa caminhada. É uma espécie de uma defesa, não é? Essas ferramentas que nós vamos ganhando para, ao longo da vida, usarmos para sobrevivermos. Olha, já que este senhor é do Irão e que vem de um país e de uma civilização extraordinária, a Pérsia, portanto e fez-me lembrar um livro que eu gostei muito e que li há 2 anos, banda desenhada, da Marjane Satrapi. Não, o Bordados. O Bordados,
Bordados pode significar fofoquice, coscovilhice, mas também é a expressão dada para a reconstituição de uma certa parte da fisionomia feminina que até há bem pouco tempo os homens valorizavam muito como símbolo de pureza das senhoras e de castidade das senhoras. E, portanto, chamam isso bordados. E então o livro, Banda Desenhada, é as conversas entre um grupo de mulheres iranianas de diferentes gerações, desde mulheres mais velhas até mais jovens, sobre intimidade, sobre as relações com os homens, tudo aquilo que nós temos uma imagem do Irão que as mulheres não têm liberdade para nada. É errada, porque é uma sociedade onde há uma cultura fortíssima, uma individualidade, uma riqueza extraordinária, e lermos aquele livro e vermos gerações muito diferentes de mulheres a falar sobre como descobriram a sexualidade, como lidaram com a repressão sobre elas e sobre a expressão da sua sexualidade, sobre essa questão de... há uma delas que foi para o casamento e não era virgem e arranjou um estratagema que era passar de geração em geração para enganar os maridos. E aquele livro é muito interessante porque aquela conversa é de mulheres iranianas, podia ser de portuguesas, espanholas, americanas, é igual em todo o mundo e só o preconceito que nós temos às vezes sobre determinadas regiões e determinados países é que nos faz pensar que as coisas são diferentes, não são, são iguais e num país como o Irão, que vem de uma civilização fundamental para a história da humanidade, só podia ser assim. E, portanto, esse livro, se o puderes apanhar, eu não te empresto, senão vou ficar sem ele, é muito, muito, muito giro tu perceberes pelo que passam e a forma descontraída e bem disposta como elas entram e saem das relações e lidam com aqueles constrangimentos. É ótimo. Se não houver nenhuma questão mais, eu vou-vos agradecer a todos terem vindo cá, quer vocês estão cá, quem nos está a acompanhar na internet. Nós voltamos para o próximo mês com outra convidada, ou outro convidado, não tão bom, é a vida, e quero-te agradecer, Rita. Obrigado por teres vindo cá e conversar connosco sobre livros, que é ótimo. Tá? Obrigado, boa noite a todos e até à próxima.